então que fazer uso desses materiais. Então vamos avançar. Você tem que colocar um grupo assim, senão não pega assim, não. Muito bem. Então, a modo de introdução, todos nós percebemos as mudanças rápidas que o mundo teve. E quando falamos o mundo, nossa vida, fazemos parte da sociedade. Então, desde o momento que começou a pandemia, houve mudanças muito rápidas. E a nossa vida ficou trastocada, né, com essas mudanças rápidas. Então, nós também encontramos um problema atual no mundo com respeito ao negacionismo, com respeito a esse grande desafio que nós temos, né? Outro desafio que nós temos, tanto como sociedade como igreja, a questão da máscara. E a máscara, quando falamos máscara, ela já se tornou um símbolo, já não é mais somente a máscara em si, mas se tornou um símbolo de algo. Então se tornou um símbolo de confusão entre as pessoas, um símbolo também de desconfiança com respeito aos governos e autoridades, e também um símbolo de polarização, né? Nós vemos nas notícias essas marchas anti-máscaras que nós vemos em várias cidades. Em Berlim tivemos, Paris, Frankfurt, Zurique, várias capitais, então, marchas. Então as pessoas reivindicando algo, né, com respeito ao uso das máscaras e o que está por detrás disso nós vamos também abordar. E logicamente, infelizmente, a igreja não está isenta, porque a igreja é um espelho da sociedade, é um extrato da sociedade, né? Todos nós fazemos parte da sociedade, então a igreja também se vê afetada por todas essas questões da pandemia. E isso também, todos esses aspectos que estamos conversando, já se tornou também um ponto de discórdia entre os próprios membros, né? Então, esse tema seria uma tentativa de encontrar uma maneira de trazer, então, os nossos irmãos e irmãs da polarização à unidade, né, que deve ser a igreja. Então, o primeiro assunto que vamos abordar é com respeito a um erro que nós encontramos. Então, muita gente acha que a palavra conspiração é igual a farsa ou mentira, né? Então, eles acham que, porque se fala em conspiração, quer dizer que a pandemia não existe. Nós vamos ver as duas opiniões aqui. E por que, então, nós temos, então, essas questões? Em primeiro lugar, porque nós encontramos relatórios, né, científicos que discordantes. Um fala uma coisa, outro diz outra coisa. E isso, então, gera com que as pessoas acabam acreditando no que querem acreditar, né? Porque existem várias opiniões, então as pessoas acabam escolhendo o que querem acreditar. E isso, então, tem gerado todas essas questões. Então, temos, então, algumas pessoas que acreditam que toda essa situação do Covid é uma farsa. Em inglês se usa muito a palavra hoax, né? Que é um engano, uma farsa, que é mentira, né? Que não existe. Temos também, no outro polo, então, pessoas que vivem no extremo medo, pensando que esta é a doença mais mortal de todas. Também temos, né? Então, temos aí os dois lados. E com respeito à nossa igreja, então, devido à cosmovisão do grande conflito que nós temos, então isso gera uma forte suspeita, né, com relação ao Covid-19, entendendo que
poderia ser intencionado, né, essa questão da pandemia pelos poderes constituídos, a fim de trazer então mudanças drásticas sociais e preparando o caminho então para a legislação dominical, ou as leis dominicais. Então, é uma preocupação que existe dentro da Igreja Adventista, devido que, logicamente, temos muita instrução a esse respeito de como será o desenlace futuro, né? Então, muitos já entendem que talvez isso já poderia fazer parte já desse enredo do grande conflito. Temos, muitos pensam, tem esse pensamento porque um dos grandes, né, Anthony Fauci é um médico que trabalhou, já não trabalha mais, mas trabalhou no governo do Trump, era o responsável da parte de saúde, né, do governo Trump, mas tiveram um desentendimento e já não está mais. Então ele é um jesuíta e ele tem pesquisado nos últimos 30 anos especificamente sobre o coronavírus. Ele é especialista em pandemias. E ele fez uma previsão no ano de 2017 de que durante a presidência do Trump ocorreria uma pandemia, né? E isso então muitas pessoas ficaram alertas, mas como que ele poderia saber, né? Então aí vem uma suspeita, né? Será que realmente ele sabia porque já estava planejado, ou ele sabia porque pelos conhecimentos científicos e pôde prever, né? A cada X tempo vem uma pandemia. Então aí tem a suspeita com respeito a essa questão. Também temos a questão entre fé e presunção, né? Ou seja, como que nós podemos fazer uma distinção? O que seria fé e presunção com respeito a esse assunto? Umas 2 semanas atrás, ou semana atrás, não me acordo, eu li esta frase nas redes sociais do Brasil, quando houve a discussão entre voltar ou não voltar na igreja física, né? Essa questão lá no Brasil. Então, uma pessoa colocou esse comentário. Então, disse: a incredulidade, então aqui temos dos dois lados, né, da moeda. A incredulidade pode ser disfarçada de prudência. E o outro lado da moeda, né? E a insensatez disfarçada de fé. Então, ela colocou, né? E aquilo ali chamou a atenção, e as pessoas comentando. Eu anotei ali porque eu acho que tem uma certa pertinência. Uma pergunta, então pergunta reflexiva, né? Mostramos falta de fé se usamos uma máscara? Outra pergunta: mostramos que vivemos com medo se lavamos as mãos com frequência e mantemos distância social durante uma pandemia, como recomendam as autoridades? São perguntas que a gente tem que se fazer e para pensar, né? Refletir. Então, alguns membros da igreja que se opõem a essas recomendações das autoridades civis, né? Então, vamos ver então, começar a ver o que as escrituras vão dizer com respeito às doenças, pandemias, especificamente doenças infecciosas, que é o caso da pandemia. Ou seja, para ser uma pandemia, ela tem que ser transmitida via oral, né? Porque do contrário não afeta o mundo inteiro. Então tem que ser transmitida, tem que ser uma doença de caráter respiratório, né? No caso dessa pandemia, se transmite através das gotículas, das gotas, né? Que são através da boca. Então, vamos ver, em Levítico 13, 4 ao 6, então vem ali falando sobre a lepra. Eu vou aqui mostrar alguns textos, não vai dar tempo de ler todos os textos. Temos também outras citações de Ellen White, senão ficaremos muito tempo, mas se vocês quiserem eu posso mandar no grupo os textos, vocês podem ler em casa. Então ali, nas regras com respeito à lepra, então se descreve uma quarentena para suspeita de lepra e um isolamento para a lepra comprovada. Ou seja, então ali existe uma quarentena, um isolamento, tanto para uma doença já infecciosa comprovada, como quando há suspeita. Porque existe um grande debate, né? Hoje continua sendo existindo com respeito ao período de incubamento da doença. Será que transmite, não transmite? Então aí a Organização Mundial da Saúde primeiro provou que transmitia, depois que não transmitia, agora que transmite de novo. Então aí
as pessoas ficam confusas, transmite ou não transmite? Mas nós vamos ver aqui que o princípio bíblico é, se você não sabe, ou seja, se não há ainda uma certeza, então temos que atuar com prudência. E era o que os sacerdotes faziam. Colocava a pessoa que estava, que tinha indícios de poder ter lepra, já colocava em quarentena, em isolamento. Né? Vamos ver mais o texto. Levítico 15, de 1 ao 12. Então ali nós temos todas as instruções com respeito aos fluxos corporais, tanto da parte do homem como da mulher. E que deveriam ser tratados como se fossem infecciosos. Também se colocava, quando a pessoa tinha esse problema de fluxos, colocava também em um momento de quarentena, em isolamento. Né? Nós temos então Números, capítulo 19, os versículos 11 e 12. Então ali nós temos um protocolo para a questão de lavagem completa de roupas e do corpo da pessoa que havia tocado o cadáver. Então a pessoa tocou o cadáver, era declarado imundo e tinha então se lavar e se manter em isolamento durante um certo período de tempo. Então, ou seja, nas leis levíticas, nas leis de saúde, Deus já havia dado a Moisés e o povo de Israel instruções. Por isso que o povo judeu era muito avançado. O povo de Israel era muito mais avançado em questões de saúde para o seu tempo, né, comparado aos povos cananeus, porque Deus já tinha dado instruções como se lidar com certas doenças. A gente tem que entender que era gente ignorante, era gente escravo que sabia sair não tinha cultura, não tinha conhecimento. Então Deus teve que dar tudo certinho para que pudesse então se preservar. Então nós temos aqui a lavagem das mãos e o distanciamento social que nós vemos hoje não é nada novo. Então eles são todos consistentes com as Escrituras, e não apenas para casos comprovados, mas também para possíveis casos de infecção. Então Deus já pedia, se aquela pessoa tem uma possibilidade de ter essa doença infecciosa, já apartava, para não poder infectar o povo. Né? Muito bem, vamos avançando. Deus nos protege, mas apenas quando fazemos a parte que Ele nos instrui a fazer. Então nós vamos ver aqui algumas coisas muito importantes e interessantes, que muitas vezes passa por desapercebido. São muitas informações que nós temos tanto na Bíblia como na Escritura e Profecia, mas elas estão aí e nós temos que fazer uso nesse momento que nós estamos precisando. Muito bem, o desejado de todas as nações, página 375. O que o poder humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Importantíssimo. Olha aqui, olha o que nós está falando. O que o poder humano pode fazer, o que o ser humano pode fazer, Deus não vai fazer. Ou seja, né, em poucas palavras, o divino não é solicitado a realizar. Deus não dispensa o auxílio humano, fortalece-o, cooperando com ele ao serviço das faculdades e aptidões que lhe foram dadas. Importantíssimo essa cita. Né? Então ela está dizendo que o que o ser humano pode fazer, na verdade ele deve fazer, porque Deus não vai fazer a parte que nós devemos fazer e podemos. E não somente que ele deixa, senão que ele fortalece, né? Fortalece, dá forças, cooperando com o ser humano, né? Ao serviço das faculdades e aptidões. Muito bem. Então nós somos aconselhados a viver uma vida saudável em obediência à lei de saúde de Deus. Deus já nos deu muito tempo. Às vezes a gente acha que as leis de saúde, né, é algo revolucionário agora que recebemos como movimento adventista. As leis de saúde já são revolucionárias já para o povo de Israel mais de 3 mil anos atrás. Né? Nós temos que entender isso, que nós estamos tendo uma sequência de leis de saúde. Recebemos instruções como lidar com doenças infecciosas. E devemos amar os nossos semelhantes, minimizando o risco de transmitir doenças a eles inadvertidamente, conforme diz a lei mosaica. A lei de Moisés já diz isso. Para que, se há alguma suspeita,
Prudence, já tratando como se fosse, né? É a melhor forma. Então, só então a promessa de Deus é cumprida. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, sobre as que enviei para os egípcios, né? Diz o Senhor, que te sana, te cura. Então, claro, se nós não fazemos a nossa parte, como então nós vamos pedir a Deus proteção? Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Nós temos que fazer a nossa parte como ser humano. E nós vamos entrar mais sobre a questão do cristão e mais específico sobre o cristão adventista. Nós temos um papel muito importante agora nos últimos dias. Muito bem. Algo também importante nesse meio, né? Surge a pergunta: quando devemos resistir às autoridades civis? Porque nós temos informação suficiente dentro da cosmovisão do grande conflito e sabemos que chegará um momento em que as leis civis irão diretamente contra as leis de Deus, né? Então, é o momento de atuar, como diz Pedro, né? Convém antes obedeçamos a Deus do que aos homens. Mas temos muitas instruções com respeito a isso. Então vamos ver. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 394. Gente, vamos prestar muita atenção, porque isso é forte e é para nós hoje. Não devemos agir de maneira tal que sejamos tidos como adeptos da traição. Devemos descartar dos nossos escritos e palestras toda expressão que, tomada isoladamente, poderia ser mal interpretada e tida por contrária à lei e à ordem. Tudo deve ser cuidadosamente pesado para não passarmos por fomentadores de deslealdade à nossa pátria e às suas leis. Não é exigido de nós que desafiemos as autoridades. Virá o tempo em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Mas não apressemos esse momento por meio de procedimento imprudente que desperte animosidade e luta. Forte, é forte, né? Mas isso é para nós. Isso é para nós. Nós somos o povo de Deus dos últimos tempos, somos o remanescente, e nós temos então que fazer jus a esta citação. Parece que a nossa irmã Enoete estivesse escrevendo ontem ou há esses meses. É incrível. Então temos muitas coisas interessantes, né? Ou seja, que não sejamos adeptos, tidos como adeptos à traição, né? Não devemos nem dizer coisas, né, contrárias à lei e à ordem, podem ser interpretadas. Tem tanta informação. Ela comenta que nos últimos tempos, os inimigos do povo de Deus vão pegar tudo que foi escrito, tudo que foi falado em público, e vão trazer a julgamento contra nós. Vão trazer e falar: em tal dia o pastor tal ou o dirigente tal da igreja disse isso, e isso vai contra a lei, e então por isso que nós estamos levando vocês em julgamento. Ou seja, e ela diz isso, e eles não vão, ou seja, eles vão misturar todos no mesmo barco, vão colocar todo o povo de Deus no mesmo barco. Não vai cair a culpa somente em uma pessoa, vai cair sobre o povo de Deus. Então nós temos que ter muita responsabilidade, não somente com os nossos atos, como também com nossas palavras. Mas temos mais informação. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 395. Quanto menos recriminações diretas fizermos às autoridades e governantes, melhor trabalho seremos capazes de realizar, tanto nos Estados Unidos como em países estrangeiros. Ou seja, né? Sabemos que hoje nós temos as nossas preferências políticas e falamos mal de um, vem do outro. Mas o importante aqui que ela está dizendo é o seguinte, que quanto menos recriminações diretas fizermos às autoridades e governantes, a perseguição
demorará um pouco mais e teremos mais chance de fazer o trabalho, terminar a obra. A nossa obra não será cortada. E também não somente isso de tempo, senão os corações estariam mais abertos. E temos mais informação a respeito. Vamos lá. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 399. Não devemos achar que temos a obrigação de irritar os nossos vizinhos que veneram o domingo. Essa citação já é num contexto de decreto dominical. Preste atenção. É muito forte. Ou seja, mesmo quando já venha uma lei que vai em contra dos planos de Deus, olha o que ele está dizendo. Não temos a obrigação de irritar nossos vizinhos que veneram o domingo, fazendo decididos esforços para expor intencionalmente diante deles o trabalho realizado neste dia, a fim de demonstrar independência. E olha o que ela diz: nossas irmãs não precisam escolher o domingo como o dia para mostrarem a lavagem de roupa. É um exemplo que ela dá, né? Mas aqui envolve um trabalho já. Porque nós sabemos que vivemos em países bastante, aqui luterano, mas que tem a questão do domingo muito forte. E o domingo é querido. Então nós temos que ter muita prudência, porque nós queremos alcançar estas pessoas. E quando nós fechamos a porta do coração, nós fazemos um desfavor, não estamos colaborando com Deus para alcançar essas pessoas. Muito bem. Uma citação agora da Bíblia de 1 Pedro 2, 13 e 17. Com respeito ao domingo, no contexto já que ela comenta, ela diz que o domingo, sempre que possamos, não deveríamos trabalhar e sim usar para trabalho missionário. Já quando, especificamente quando chegamos neste contexto mais de perseguição ou já de leis dominicais. Usar o domingo. Porque nem foge do contexto do momento, né? Está trabalhando em prol da... Exatamente. Aí não é a questão, né? Mas vai chegar um momento. Então nós temos que ter consciência de que o domingo é querido. É querido. Assim como é querido o sábado para nós, é querido o domingo para alguns cristãos. É por isso que eu acho que a igreja adventista no Brasil, na América Latina, tem sábado, domingo e quarta-feira. Ela comenta, tem uma citação que ela fala isso, que o domingo é propício para ter uma reunião da igreja. É propício. Exatamente, aí temos as questões, mas ela comenta exatamente isso. Então devemos sujeitar-nos a toda instituição, isso aqui é o apóstolo Pedro, né? A toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Fabuloso. Ou seja, se lembra que essa mesma pessoa foi levada a juízo. Esse mesmo apóstolo, muito tempo antes, né, de escrever essa carta, foi levado a juízo e foi intimado pelo Sanedrim. Por que vocês estão falando o nome de Jesus? Parem de falar o nome de Jesus, senão vocês vão ter consequências. Eu não posso falar, não posso parar. Cristo foi tão grande para ele, transformou a vida dele, não posso falar. Mas este mesmo Paulo, Pedro, dá essas instruções. Ou seja, ele tem em alto nível os governos, as autoridades, porque são colocadas por Deus. Apesar de que o inimigo quer estar por detrás e fazendo a sua obra, mas Deus também está ali no controle. E por isso, então, ele diz que as autoridades são enviadas para castigo dos malfeitores, né? Para louvor dos que praticam o bem. E nós temos aqui, ou seja, quando então nós temos que usar
atuar da forma que diz em Atos 5, 29. Somente, ou seja, até que o decreto das autoridades civis se oponham diretamente ao mandamento de Deus, então antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nesse contexto de pandemia, muitas pessoas dizem o seguinte: os governos, nós estamos irritados, nós estamos marchando contra os governos, porque nós temos liberdade, nós somos livres. E o governo, ou as autoridades estão cerceorando, ou seja, estão coartando as nossas liberdades como cidadãos. Então, aí vem a questão já para nós, como cristãos adventistas, né? O que nós deveríamos fazer, que atitude tomar com respeito quando as pessoas falam, nós somos livres, nós fazemos o que nós quisermos. Praticamente é isso, né? E vocês têm má intenção, e nós estamos de acordo, nós fazemos o que quiser. Quando nós analisamos entre a questão da liberdade como cidadão que nós temos e a nossa responsabilidade como cristão, então aí a questão já não fica tão clara. Ou pelo menos deveria ficar clara por um lado, né? Mas às vezes fica até confusa. Mas deveria estar clara. Se nós colocamos na balança entre a minha liberdade, eu faço o que eu quero, e a minha responsabilidade como cristão de amar ao próximo, ou seja, isso quer dizer se preocupar pelo próximo, como o bom samaritano fez, né? Se preocupou pelo seu próximo. Então aí já não é uma questão minha, então é já um dilema ético, se torna um dilema ético. Estamos agora mesmo, não sei se deram conta, mas estamos em um dilema ético. Qual deve ser a atitude do cristão adventista nesse momento? Será que temos que atuar como uma grande multidão está atuando? Ou seja, nós somos qualquer? Nós temos uma missão. Como que nós vamos alcançar essa missão? É atuando como muitas pessoas estão atuando, que acabam, porque nós temos que entender que quando o conflito começar a ficar forte, porque isso é o começo, né? E muita gente já no começo já está caindo. E eu fico preocupado como pastor. Eu fico preocupado, porque se no começo, Jesus já falou que isso é o começo das dores. Se no começo das dores nós já estamos tendo problemas sérios, como igreja, imagine-se quando a tempestade realmente, as ondas começarem a levantar fortíssimo e bater contra a igreja. Qual que vai ser então a nossa? Porque essas pessoas que estão aí, elas têm para onde fugir. Elas têm para onde fugir. Porque os governos vão dar amparo finalmente para elas. Porque são guardadores do domingo. A gente tem que entender isso. Nós estamos sozinhos. Nós estamos sozinhos. Não haverá governo que nos vá a proteger. Finalmente não haverá leis, não haverá políticos que nos vá a proteger. Não haverá ninguém lá que nos vá representar. Então, nós temos que nos ater ao que a palavra de Deus diz, e já faz muito tempo que as instruções estão aqui, mas muitas vezes é verdade que nossa memória às vezes falha e temos dificuldade. E os escritos da irmã White estão aí, claros como a água. Água clara. Claríssimos. Mas, logicamente, temos dificuldade porque somos seres que temos uma tendência de colocar sempre o eu em primeiro lugar. Então, já para ir concluindo, e eu lanço então aqui um desafio como igreja. Nesse tempo de confusão, é imperativo que todos busquemos o que diz o conselho de Deus. O assim diz o Senhor. Não o que diz um científico, o que diz um outro, ou o que diz uma pessoa que está aí em YouTube colocando os vídeos. Não, o assim diz o Senhor. Surpreendentemente, recebemos instruções específicas para situações como as que estamos enfrentando agora. Não estamos no escuro com respeito a isso. Tanto a Escritura quanto o Espírito para vocês são claros sobre esse assunto. Com respeito a isso aí, não temos desculpa.
E nós cristãos, e particularmente cristãos adventistas do sétimo dia, devemos ser cidadãos responsáveis. E como? Responsáveis em minimizar o risco de espalhar a infecção para nossos semelhantes. Não apenas do ponto de vista de alguns fatos médicos, mas do ponto de vista do amor cristão, né, por nossos semelhantes. Mesmo que exija algum desconforto e sacrifício para nós. É certo. Quem que gosta de ficar com... Ninguém. Ninguém gosta. Agora, a pergunta é a seguinte: será que Cristo gostava de carregar a cruz? Será que foi agradável carregar a cruz? Será que se no céu Jesus falasse, olha, eu vou usar a minha liberdade, essas pessoas pecaram, não é uma questão minha, eu avisei, eu dei tudo, vou usar a minha liberdade e vou fazer o que eu quero, não vou descer para morrer por eles. Ele estaria no seu direito. Mas não, ele veio aqui embaixo e carregou a cruz. Deveriam estar respondendo isso. Ali acreditam que deve se usar conforme livre-arbítrio. Cada pessoa usa máscara, protegendo os doentes se quiser. Ou quem tem comorbidade também precisa usar máscara. Mas aqui vemos o oposto, no Brasil vemos o oposto. Vemos ali estados divididos em opinião. Então todo mundo assim sem saber se é correto, que diz que a ciência falou, não é correto. Isso está deixando as pessoas mais doentes, mas que a política está impondo. Sim. Tá É uma questão, eu estive investigando um pouco para preparar esse sermão, e com respeito à máscara, existe unanimidade na ciência. Agora bem, existe unanimidade em que é mais positivo que negativo, né, o uso da máscara. Agora, não é 100%. Isso é usar a pessoa máscara na rua, por exemplo? Não, assim, em detalhes não. Ou seja, em todas as pandemias que houve, eu até tinha, mas eu não trouxe, tem um gráfico de todas as pandemias que se tem registro. Essa pandemia, ela está entre, ou seja, é um 3% de mortalidade. Para você ter uma noção, as gripes normais é 0,1. Vocês estão falando de muito mais de 10 vezes mais de mortalidade. E ela se transmite através das gotas. Ou seja, se você não usa máscara e uma pessoa está infectada e essa gota cai diretamente no teu olho, na tua boca, do nariz, ou na tua mão, e você sem saber leva, né? É mais fácil você se infectar do que com o uso, né? É incômodo? É incômodo. É incômodo. Mas o que o Antigo Testamento fazia? Ele falava, se existe uma possibilidade de infecção, distanciamento social. Né? Distanciamento isso nem a Holanda nem a Suécia estão fazendo. A Holanda faz. A Holanda não faz porque eu estive lá. Eu estive lá de férias. E lá, dentro das lojas, ninguém usando, todo mundo espertinho do outro. Ela achou um pouco agora, mas... Talvez pode ser antes, né? Mas assim, no momento não estão praticando, né? Mas assim, o importante é, ou seja, a gente não tem que falar de outros. A gente tem que falar de nós. Porque quando a gente encontrar Cristo, a gente vai, porque a Holanda. Não. Vai falar, é você. O que você fez? Eu te dei instrução suficiente. O que você fez? Né? Então, ou seja, o apelo é o seguinte, do amor. O amor ao próximo. Se você, por exemplo, você realmente não é horrível, cara, ou a distanciamento, você quer, né, estar próximo, mas por um momento nós estamos vivendo uma situação, o que o povo de Deus tem que fazer? Tem que seguir as instruções. Eu concordo mais com o que o senhor pregou na parte dos vídeos. Se você tem dúvidas, tem que sempre ficar doente e que afastado. Exatamente. Essa é a questão. Agora, conforme a lei da ciência atualmente está muito confusa. Na dúvida, por isso que estamos falando, na dúvida, prudência. Na dúvida, prudência. Sempre. Tem dúvida? Prudência. Por quê? Porque pode ser que, se você atua muito sem uma base fixa, então pode ser que você esteja correndo no erro. Então, prudência. Né? Eu não sei o que está passando. Então, por exemplo, prudência. na dúvida, eu não tenho dúvida, eu não estou doente. Não, mas o problema não é você nem eu. O problema é o próximo. É o que Jesus falou. Quem é o próximo
daquele que caiu, samaritano. O problema não somos nós, o problema não é a minha liberdade. Eu posso falar, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, como cidadão. Mas o problema do cristão é um dilema ético. Será que eu estou me preocupando pelo meu próximo? Essa é a questão. Eu não vou algumas semanas atrás, eu conversei com uma pessoa e eu gostei muito da resposta dela com respeito a esse assunto. Né? Ela diz o seguinte: eu não estou de acordo com essa pandemia, não confio muito, mas eu estou usando a máscara pelos meus próximos. E eu gostei muito. Eu falei, por mais que não importa muito o que você pensa, se você acha que é uma coisa ou outra, não importa. O que importa é a tua atitude. É isso que vai dizer realmente se você ama o teu próximo. Entendeu? Então é mais uma reflexão íntima que nós temos que fazer, né? Como o final aqui nós dizemos, que todos nós possamos nos lembrar de quanto desconforto e sacrifício Cristo suportou para a nossa salvação. Às vezes a gente, por causa de um distanciamento social e uma máscara, a gente monta aqui uma questão né? E o que realmente os cristãos, o que realmente nós vamos passar no futuro, não chega nem a 1% disso aqui. A gente tem que ter consciência disso. Se a gente está tendo problema agora, isso aqui é a pontinha do iceberg. A gente não pode falhar agora, você está começando. A gente tem que se agarrar às promessas bíblicas, o que a Bíblia diz, o que os profecias nos traz, e seguir aquilo ali. Não importa se eu gosto ou não, eu sigo. Senhor, porque é a palavra de Deus. Pode ser que eu não gosto, pode ser que me traz desconforto, realmente, mas é a palavra de Deus. E aí a gente está seguro. A gente está seguro. Do contrário, se eu for seguir o que eu acho, então a gente vai entrar no achismo. Aí tem tantas filosofias, né? Tanto achismo. O grande problema hoje é isso. Que uns falam isso, outros falam aquilo. Então vai no que a palavra de Deus, o Espírito que você deixou para a gente, e a gente vai estar seguro. Seguro. Então o nosso desafio, eu sei que é difícil, a gente está todos no mesmo bar, vivendo uma situação difícil, né? Mas a gente pensa no próximo, pensa na pessoa que está do meu lado, que eu quero alcançar para Cristo. Né? Quero alcançar para Cristo. Então a gente tem uma responsabilidade com respeito à sociedade. O que eles estão vendo perante nós? O que eles veem da igreja adventista? Como nós atuamos? Ah, esse aqui é adventista. O que ele está fazendo aqui? Ó? Difícil. Então, uma reflexão que deixamos hoje com vocês, que o Senhor nos abençoe, para que possamos poder atravessar essa dificuldade, mostrando realmente o que Cristo faria hoje, amando os nossos próximos e mostrando que nós temos um compromisso com a sociedade que queremos alcançar para Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Eu convido a todos que possamos nos levantar para uma palavra de oração final. Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque as tuas misericórdias duram para sempre e se renovam cada manhã na nossa vida. Senhor, muito obrigado porque o Senhor saiu do trono celestial. O teu Filho desceu a este mundo, se esqueceu de si mesmo, de todo o conforto que tinha no céu, e se esvaziou, tomando forma de servo, e morreu por nós. Passou muito desconforto, apanhou, recebeu uma vida indigna, que não merecia, tudo por causa de nós. Senhor, nós temos uma responsabilidade como cristãos. Em primeiro lugar, uma responsabilidade com Deus, porque a lei diz amar a Deus em primeiro lugar, e o nosso próximo como a si mesmo. Nós não podemos amar ao nosso próximo, ou seja, não podemos amar a Deus se não amamos o próximo. É uma incoerência da nossa parte. O amor se demonstra em ação. Então nos ajude, Senhor, nesse grande desafio que estamos vivendo. Um mundo confuso, um mundo em dificuldade, que vai de mal a pior. Mas, Senhor, não deixe essa embarcação afundar. Não deixe que vaiamos em pós desses ventos, Senhor, que vão soprando em várias direções, e que o nosso barco esteja à deriva no meio
desse grande mar de confusão. Não precisamos estar assim, porque o Senhor nos deixou instruções na tua palavra e também nos deu grandíssimas informações nos últimos anos, nos últimos séculos, através da irmã Mate. Senhor, muito obrigado, porque nós temos informação, mas nos ajude, Senhor, a poder viver esse conhecimento que nós temos, para que possamos mostrar na prática que amamos o nosso ser, porque será muito difícil nós terminarmos esta obra e formos levar o Evangelho às pessoas, e as pessoas veem incoerência da nossa parte. Nos ajude, Senhor, no desafio. Quebre o nosso eu, quebre a nossa vontade, quebre o nosso egoísmo, as minhas ideias preconcebidas, e ajude-me a aceitar o teu plano para a minha vida, Senhor. Ajude-me a amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos joga fora. O Senhor é um Deus de amor que está sempre pronto para nos levantar quando caímos, não somente nos desafios que estamos vivendo agora, como no passado também. E temos certeza que o Senhor nos guiará à vitória até a Canaã celestial. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Pedimos perdão aos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós desejamos a todos um bom resto de sábado e uma feliz semana. E temos já um encontro marcado no próximo sábado, às 3h.